pandemia de Covid-19 provocou alterações em vários aspectos e segmentos, inclusive nas eleições municipais. Para falar um pouco sobre essas mudanças na configuração do pleito, nós recebemos por telefone aqui no programa Espaço Aberto para TV e Rádio Câmara a Maria Tereza Kerbaui, que é professora e cientista política. Professora, mais uma vez, obrigada por nos ajudar a explicar aqui para quem nos ouve e nos assiste como é que vai funcionar o processo eleitoral. Seja bem-vinda. É muito bom estar com vocês novamente, Lidiane. Professora, nós vamos ter eleições atípicas, né, por conta da pandemia e algumas alterações na sua configuração agora para 2020. De cara, a principal mudança foram alterações nas datas, né, com o adiamento do primeiro e segundo turno e nas etapas do pleito. Pela emenda constitucional 107 de 2020, foi feito o adiamento do primeiro e segundo turno das eleições, né, que passaram para os dias 15 e 29 de novembro. Isso acabou atrasando todos os procedimentos de indicação das candidaturas. As convenções partidárias para deliberar sobre a escolha dos candidatos e coligações para o Executivo passou de 31 de agosto a 16 de setembro. Então, nós já temos hoje as candidaturas postas, né? E essas convenções puderam ser realizadas por meio virtual. E o novo prazo para o registro das candidaturas é 26 de setembro. A propaganda eleitoral, ela vai se realizar a partir do dia 27/9, né? Obedecendo o prazo anterior do período da propaganda eleitoral. E acho que a questão mais importante que se apresenta nesta eleição, me parece, além das mudanças nas datas, né, e dos protocolos sanitários, é o fim das coligações partidárias nas eleições para os cargos proporcionais. Isso interfere no coeficiente eleitoral, né? Interfere na forma como os partidos já indicaram seus candidatos, né? Porque a coligação ela pode funcionar para o executivo, mas não para o legislativo. E os pequenos partidos que não tinham condições, né, de eleger prefeitos ou de apresentar candidatos ao executivo, eles acabavam fazendo coligações no legislativo e assim conseguiam uma parcela do quociente eleitoral. Como o quociente eleitoral agora vai ser por partido, ele provavelmente vai favorecer os maiores partidos. E já houve uma mudança nas indicações partidárias para o executivo, com um número enorme, né, de candidatos. Já visto o caso de Bauru, tem 14 candidatos, pode ser que ainda essa situação se modifique, porque o registro ainda vai ser feito, mas o número é muito grande e pelos dados que se fez conhecido já sobre essas indicações, o número de candidatos ao executivo vai ser muito grande por conta dessa mudança na legislação que impediu ou que impede as coligações eleitorais para o legislativo. Isso vai funcionar para a eleição de 22 e pode trazer consequências, né? Dependendo do resultado das eleições municipais deste ano, pode trazer fusão de partidos, uma perspectiva que se coloca, ou uma junção de partidos, enfim, dependendo do resultado, a configuração partidária pode sofrer algumas modificações para a eleição de 2022. Especificamente com relação a esse número de 14 postulantes, né, ao cargo de prefeito aqui na cidade de Bauru, esse foi divulgado como um recorde histórico na cidade nos últimos 35 anos. É um movimento que deve se estabelecer para as próximas eleições. Que projeção que a senhora faz? Olha, é aquilo que eu disse, né? Depende de como
de como vai sair o resultado, de como vai ser o resultado dessas eleições. Tá? Porque hoje nós temos 32, 35 partidos registrados, pode ser que esses partidos menores que não consigam um número razoável de candidatos eleitos, eles se congreguem, ou se eles se reúnam com outros partidos, ou se construam federações partidárias. Então, assim, é muito incerto o que vai acontecer, mas é possível que os menores partidos que não conseguirem um número razoável de candidatos vai sofrer algumas alterações. A outra questão que se coloca é a questão da reserva de cotas para mulheres, né? Ela é de 30%, já valeu na eleição de 2016, na eleição de 2018, mas para essa eleição tem uma novidade que o Tribunal Superior Eleitoral, né, considerou que os 30% deve valer também, das candidaturas femininas, deve valer também para o tempo de propaganda eleitoral e para o financiamento de campanha. Existe uma discussão ainda com relação a essa questão das cotas, né? Cotas financeiras para candidatos negros. Como é que tem sido esse debate, professora? Então, a cota financeira, eu vi algumas lideranças do movimento negro se colocando, dizendo que talvez isso fosse prejudicial para as candidaturas negras, porque os partidos acabariam não indicando candidaturas negras. Mas parece que isso precisa ser ainda regulamentado. Não, apesar da decisão, né, de que deveria valer do ministro Lewandowski, que deveria valer para essa eleição, ainda ela precisaria ser regulamentada. Professora, ainda falando sobre esse fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais e o que isso representa em termos de influência nos resultados, a senhora falou do coeficiente eleitoral, né? Como é que fica aquela estratégia, então, de definir alguns nomes como puxadores de votos, especificamente agora para a eleição de vereadores? Olha, o partido vai ter que ter os seus puxadores de votos, porque na coligação, quando havia coligação para as câmaras municipais, para o legislativo, né, havia uma grande coligação. Chegou a ter 17, 18 partidos numa coligação para o legislativo, e isso dava sempre uma chance para os menores partidos, porque tinha os puxadores de voto, tinha o quociente, e aí os menores partidos, às vezes, tinham um candidato puxador de voto, ele acabava indicando, elegendo um vereador para a Câmara. Hoje isso acabou. O quociente é do partido. Então, como só tem um partido, a chance dos menores terem um representante na Câmara, no caso dessa eleição, vão ser menores, mas o partido pode indicar um puxador de voto. Outra mudança que veio com essa mini-reforma eleitoral de 2017, né, foi que se estabeleceu a chamada cláusula de barreira, que acaba limitando as atividades dos partidos políticos que não conseguem um número mínimo de votos no Congresso. Até que ponto isso, na avaliação da senhora, favorece ou não o processo democrático? E quais as consequências para o processo eleitoral agora dos municípios? Olha, eu acho que favorece os grandes partidos e é desfavorável aos pequenos partidos. Acho que tem uma tentativa nessas mudanças da legislação de diminuir o número de partidos, porque a fragmentação partidária era muito grande. Você tem exemplo de câmaras municipais, por exemplo, com 9 vereadores, que é o mínimo de vereadores que a legislação estabelece, um vereador de cada partido. Então, era praticamente impossível
possível a governança do prefeito, do executivo, e ele tinha que fazer muitos acordos para poder ter apoio da Câmara. Então, essa cláusula de barreira, que também deve incentivar a mudança da quantidade de partidos, ela vai favorecer os grandes partidos. Tem a questão democrática, tem sempre uma discussão de que os pequenos partidos representam as diferenças de opinião, as diferenças da sociedade, mas é praticamente impossível um sistema eleitoral funcionar do jeito que o país funciona com o número de partidos que ele tem. Bom, nós estamos conversando por telefone aqui no programa Espaço Aberto com a professora e cientista política Maria Tereza Kerbaui, ainda falando aí sobre essas alterações no processo eleitoral estabelecidas pela mini-reforma de 2017. O financiamento das campanhas políticas também mudou, né, professora? Restrições e barreiras com relação à doação de empresas, também alguns limites para a doação de pessoas físicas e o estabelecimento de um fundo partidário para financiamento das campanhas. Como é que a senhora vê o financiamento público de candidaturas eleitorais? Olha, ele se mostrou eficiente em algumas coisas, em outras não, né? O número de pessoas fictícias indicadas e que tiveram o financiamento eleitoral foi muito grande na última eleição. Tem processos correndo ainda no Supremo Tribunal, né, Eleitoral, no Superior Tribunal Eleitoral, mas eu considero que é um avanço. Só que não está bem regulamentado as novas formas de propaganda eleitoral, que tem restrições para aquelas formas mais tradicionais, televisão, divulgação de panfletos, mas não tem nenhuma restrição mais específica para a questão da propaganda eleitoral nas redes sociais. E como nós estamos num momento de pandemia, de distanciamento social, a campanha física, né, ela está sendo mais difícil e ela está sendo fundamentalmente pelas redes sociais. Isso deve aumentar, inclusive agora, né, até como a senhora colocou, só reforçando por conta da pandemia, as redes sociais já foram utilizadas em larga escala nas eleições de 2018. Como os candidatos devem se comportar nesses espaços e que dicas a senhora daria para os eleitores que estão de olho, estão decidindo, já pensando, né, desde já nos seus votos com relação a esses comportamentos? Olha, eu acho que os candidatos devem apresentar de forma clara qual é o seu plano de governo, né? Talvez aquela apresentação que se fazia na propaganda eleitoral gratuita, não sei se vai mudar, mas provavelmente ela vai ter uma mudança, né? De só apresentar o que ele fez, ou o que ele era, ou qual os grupos a que ele vai defender, então mulheres, negros, saúde. Enfim, eu acho que talvez a questão fundamental da campanha deste ano seja a questão da saúde, né? A questão dos sistemas de saúde municipal, a questão da educação, que também é premente. Então, provavelmente, os candidatos vão se envolver com essa questão. Aparentemente, é a questão que mais provoca a reação da população, e a população vai ver muito essas questões também. Professor, existe uma preocupação muito grande com relação às eleições deste ano de que haja um número muito alto de abstenção, né, de eleitores que vão votar mesmo nos 2 dias de eleição. Quais podem ser as consequências disso, inclusive futuramente, para o processo político do país? Olha, essa questão, né, da abstenção, ela tem preocupado o Tribunal Superior Eleitoral, por isso eles lançaram os novos protocolos, né, que é um plano de segurança sanitária para as eleições, tentando impedir que a abstenção seja muito alta, que na eleição de 2018 ela já foi alta, né?
foi em torno de 20%, 21%, variando de estado para estado e de cidade para cidade, mas ela já foi alta e tendo em vista a pandemia e as consequências, né, da pandemia, a avaliação é de que a abstenção seja alta, então foram feitos vários protocolos, que é a ampliação do horário de votação de 7 para 17 horas, horário preferencial para os maiores de 60 anos entre 7 e 10 horas, higienização antes e depois da votação, distanciamento social de 1 metro, uso obrigatório de máscara, o fim da biometria, a suspensão da biometria, né, identificação biométrica que foi desabilitada, né, assinatura no caderno de votação e regras para os mesários, né, não serão convocados mesários com mais de 60 anos, mesários que tiveram algum problema ou algum sintoma de Covid-19 não serão dispensados e testes, né, para os mesários que vão trabalhar nas eleições de 2020. As consequências, se houver uma grande abstenção, isso pode significar eleição de candidatos que provavelmente não se elegeriam se não houvesse essa grande abstenção. Então, inclusive tem campanhas já para que as pessoas compareçam para a votação e pode ser que candidatos que consigam incentivar mais o eleitorado, partidos e ideologias que consigam incentivar mais os eleitorados tenham maior sucesso e deveria, assim, trazer um resultado um pouco deformado, não deformado, mas diferente daquilo que se não houvesse uma abstenção, se não houver uma abstenção tão grande. Bom, nós agradecemos então a participação e a contribuição da professora e cientista política Maria Tereza Kerbaui, que nos ajudou mais uma vez a entender as alterações do processo eleitoral agora para 2020, que teve influência dos efeitos, dos impactos da pandemia de Covid-19, claro, e os novos protocolos sanitários estabelecidos para votação e também as mudanças na legislação estabelecidas pela mini-reforma de 2017. Professora, obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar contribuindo para os esclarecimentos sobre essa eleição e para que o eleitor possa votar com consciência. Ok, professor, obrigada mais uma vez, um ótimo dia. Nós agradecemos você também pela sintonia e até a próxima.